Que venha teu reino, Jesus, que seja feito na terra assim como é no céu. E aí, tudo bem com você? Estamos mais um vídeo aqui hoje da série A Bíblia, mais um livro e o que Jesus quiser, tá? Vamos dar continuidade aqui, vamos orar antes. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e revelação nos dê o pleno entendimento desta palavra, nessa leitura, para que Cristo seja formado em nós, que nada que for contrário à sua palavra venha ser guardado no meu coração, pois eu guardo a tua palavra, Senhor, no nosso coração, para não pecar contra ti. Pai, fale conosco através dessa leitura, que a palavra rema, que a revelação salte aos nossos olhos, Senhor, venha ao nosso entendimento, trazendo transformação, Senhor, que os tesouros escondidos nessa palavra venham a ser revelados, amém? Que o Espírito Santo também te dê insights para você, enquanto a gente for lendo a palavra de Deus, os livros, que você esteja atento ao que Deus quer falar no seu íntimo, no seu coração. A gente parou no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 12 e verso 37. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Uau! O interessante nessa leitura aqui é que Jesus ele caminhava tudo para cumprir a palavra que foi dita há anos, há séculos, né? Aqui o profeta Isaías ele disse ainda: cegou os olhos, endureceu o coração, ou seja, aquilo estava se cumprindo, né? Às vezes o profeta ele diz uma profecia, a gente pensa que é para daqui 5 anos, daqui 10 anos. Nesse caso, o profeta Isaías caminhou sobre a terra séculos e séculos antes da vinda de Jesus, e ali se cumpriu. Jesus ele tinha essa preocupação de cumprir cada passo do que foi dito acerca sobre ele. E outro insight aqui: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, ou seja, as autoridades elas estavam crendo em Jesus, mas por causa dos fariseus, ou seja, por causa dos homens, não o confessavam, ou seja, eles deixaram de viver o sobrenatural, o melhor de Deus para a vida deles por causa dos fariseus, por causa de outros homens, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não deixe de viver tudo aquilo que Deus tem para você por aquilo que os outros vão pensar, por aquilo que os outros vão dizer. O seu compromisso é com o destino que o Senhor tem para você. Deus tem um propósito específico para sua vida. Não deixe que as coisas humanas abafem o seu chamado. Às vezes a gente tem uma necessidade de aprovação. O que importa é o que Deus diz a seu respeito, não o que os outros dizem. Se você está fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o reino ele vai ser manifesto e essas outras pessoas elas vão ser beneficiadas. Então faça o seu melhor para Deus. Não deixe que vozes externas, a gente tem que saber discernir vozes, as vozes do homem, a voz do mal, do maligno, de Satanás. A voz de Deus é a nossa própria voz. E uma dica aqui para você: observe os frutos. Se os frutos forem bons, a voz é de Deus. Se os frutos forem maus, a voz é do inimigo. Então, estou pensando nisso. Traz uma consequência boa. O fruto disso, dessa atitude, desse pensamento, é uma consequência boa. Então, isso vem de Deus. O fruto disso é uma consequência ruim. Isso, às vezes, é uma voz do homem, a voz do mal. Então, esse é um insight, assim. Observe os frutos para discernir qual a voz está falando com você, tá? Isso é uma chave. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou.
E quem me vê a mim, me vê aquele que me enviou. Ou seja, quem via Cristo, via o Pai, via Jesus. E hoje, quem vê nós tem que enxergar Jesus também. Nem que seja um reflexo pequeno de Jesus sendo formado em nós. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas pelo Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Tudo que Jesus dizia era tudo que o Pai mandava. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, Jesus ele veio para salvar o mundo. Ele veio para te trazer vida e vida em abundância. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então, que você ouça a voz do que Deus tem para a sua vida. Ouça, leia a tua palavra, né? Tenha essa busca constante de sintonizar em ouvir aquilo que Deus tem para você, daquele seu chamado, do seu destino profético. Pai, o que tu tens para mim? Pai, o que tu está fazendo nesse tempo? Não me deixe fora. Que seja feita a tua vontade, né? Maria disse, né? Que seja feita a sua vontade conforme a tua palavra. E que assim seja em nós. Porque às vezes a nossa vontade é enganosa, o coração da alma é enganoso. Mas que as nossas vontades, nossos sonhos, objetivos estejam alinhados com aquilo que Deus planejou para nós. Busque em Deus, ore no dia a dia, no relacionamento diário, porque Deus ele tem sede de se relacionar com você. Lá no Éden, Jesus diz que Deus ele vinha todos os dias conversar com Adão e Eva. E geralmente era no período do pôr do sol. Por isso que hoje eu gosto muito de pôr do sol. Sou um caçador de pôr do sol, porque eu sinto essa energia, um momento que parece que Deus ali quer conectar-se com a gente, desde o seu acordar, o seu deitar, mas ali no pôr do sol era o momento que Deus ia conversar, se relacionar, porque Deus ele ama se relacionar com você, ainda mais quando você escolhe o adorar em livre-arbítrio. Nosso propósito principal é adorar a Deus, e é justamente esse elemento que falta no céu, né? Quando Lúcifer foi expulso do céu, a adoração meio que ficou não um vazio, mas ficou faltando esse eixo principal. Cabe a nós fazer essa adoração e de livre e espontânea vontade adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje quem adora, quem leva essa adoração é o próprio homem, né? Os anjos. Que você adore ao Senhor com tudo que você tem. Amém? Hoje a gente vai ler um pequeno trecho do livro O Guia Essencial da Cura, do pastor Bill Johnson, Randy Clark, equipando todos os cristãos para orar pelos enfermos. É um livro fantástico e a gente vai ler um pedacinho aí, meditar junto, e tudo no improviso, os insights que Deus for dando na hora, a gente vai compartilhando aí com você, tá bom? Uma alma rica. Há uma conexão intrínseca entre a saúde da alma de uma pessoa e a saúde física em geral. Embora eu não acredite que devemos concluir que toda doença está ligada a alguma enfermidade da alma, realmente creio que nossa saúde é poderosamente afetada pela nossa maneira de pensar, pelo que sentimos e pela forma que escolhemos viver a vida. Essa esfera chamada alma tem um poder de decisão com mais frequência do que podemos imaginar. Considere 3 João 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Quando ele diz, assim como vai bem a tua alma, significa que da mesma maneira que o seu mundo interior prospera e vive na bênção, o seu mundo exterior deve ser abençoado. Se pudéssemos apenas nos permitir viver o romance de amar a Deus e depois aprender a amar a nós mesmos da forma adequada, descobriríamos porque a Bíblia nos ordena amar o nosso próximo segundo esse padrão. Uma realidade prepara caminho para outra. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você se amar é de uma importância imprescindível
É igual aquele exemplo do oxigênio de um avião. Primeiro você coloca oxigênio em você, para depois você ajudar outras pessoas. Então, como você vai amar outras pessoas se você não se ama primeiro? Então, a fonte do perfeito amor é Deus. Então, você ama Ele, ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Essa é a ordem. A maioria das pessoas entende que a alma compreende a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. O que a nossa vontade escolhe exerce grande impacto sobre os nossos pensamentos e sobre o nosso estado emocional. Aprender a conduzir essa parte da vida é formidável e afeta a nossa saúde e até as nossas finanças. O versículo que acabamos de ver é bastante claro. A prosperidade deve tocar todas as áreas da vida, fluindo de uma alma saudável. Isso parece compatível com Provérbios 4:23, que diz assim: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes devem fluir com vida e tocar todas as áreas. Não há punição na mente de Cristo, tampouco há autodepreciação ou frustração. A mente do Senhor é bela em todos os aspectos. Quando a nossa vontade reflete a dele, as nossas emoções recebem o melhor remédio possível. Ocorre um alinhamento que dá permissão ao corpo para experimentar a saúde. Um espírito saudável promove uma alma saudável. Aquilo que a gente está falando, espiritual, buscar Deus, se amar, alma, né? Uma alma saudável torna muito mais provável de desfrutarmos de saúde física também. Quando você se ama, você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar do templo do Espírito, né? É tudo um conjunto, é o sozo. Deus quer salvar tudo, Deus quer que você seja curado em tudo. Sozo significa corpo, alma e espírito. Isso é salvação sozo. Deus tem vida plena para todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional e no seu corpo. Fomos criados para viver com saúde. O nosso corpo foi projetado para curar a si mesmo. Se eu corto o dedo, o meu corpo entra em alerta, enviando tudo o que é necessário para reconstruir o que foi destruído. Fantástico. Mas é preciso que seja entendido que não fomos projetados para carregar o peso de pecados como a amargura e a falta de perdão. Essas coisas não se encaixam na categoria "o meu fardo é leve", que Jesus prometeu àqueles que seguirem. O pecado escondido tem efeitos devastadores. Abrindo um parênteses aqui, um insight que Deus me trouxe à mente aqui, diz que quando você corta o dedo, o corpo entra em alerta e o próprio corpo ele envia substâncias ali, ele cria substâncias para ser curado. Isso traz a reflexão de quão é importante a gente estar conectado no corpo de Cristo, na igreja. Cada um tem uma função, um prega, um evangeliza, tem trabalhos sociais, um é profeta, um é pastor, um é mestre. Todos ali têm sua função no corpo, mas quando a gente está junto, quando acontece alguma coisa com a gente, as chances da gente ser curado dentro da igreja, junto com o corpo, é maior, porque o próprio corpo vai criando situações e substâncias para que a gente seja curado. Sozinho é muito difícil. Se você tirar o dedo fora, ele é difícil, ele não vai, não tem como ele sobreviver, né? Então, isso é a importância de a gente estar juntos. Existe um mistério grande, assim, da igreja, do corpo de Cristo, né? Onde Jesus é o cabeça e a gente é o corpo. Então esteja em comunhão, conectado com os irmãos da sua igreja, em adoração, buscando a Deus juntos, porque você leva a cura para os outros levam a cura para você, o Espírito Santo trabalha no nosso meio, flui de forma que vai curando a todos. Assim como o corpo, quando se machuca, traz substâncias, elementos de outra parte para que essa parte seja curada, né? Um mistério fantástico, né? Deus é Deus de detalhes. Deus está presente nas micros coisas e no macro. Ao mesmo tempo que Deus é o Deus que criou o universo, estabeleceu as galáxias, é o Deus que formou o seu ser, formou o seu íntimo. O mesmo Deus que deu nome a trilhões de estrelas, é o mesmo Deus que conhece você, que te chama pelo seu nome. E Ele te ama muito, muito. Um dos grandes mistérios do reino diz respeito e como o mundo interior de nossos pensamentos, emoções e ambições afeta o nosso mundo exterior de saúde e prosperidade.
As realidades internas refletem as nossas realidades externas. Na verdade, de algum modo, elas criam uma realidade externa. Jesus liberou paz em uma tempestade. A tempestade cessou. A paz estava nele, antes de estar ao redor dele. A paz em que ele vivia o posicionou como resposta ao clamor dos discípulos. Ele dormia na tempestade antes que os discípulos pudessem dormir. Você só vai conseguir ter autoridade numa tempestade quando você consegue descansar nela. Jesus aqui estava dormindo enquanto a tempestade, ele levantou e falou: cessai, ventos, acalmai. Então que você encontre essa paz de descansar mesmo em meio a uma tempestade. Jesus está no seu barco, confia nele, volte os olhos para ele. Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele caminhou olhando para Jesus. Jesus disse: venha, né? Pedro ele não andou só sobre as águas, mas sobre a palavra, né? Venha. Então, da mesma maneira, pode estar acontecendo o que for. A gente sabe que tem tribulações grandes, mas volte os seus olhos para Jesus e para a sua palavra. O que ele disse? O que a palavra de Deus disse sobre você? É isso que você tem que se alimentar. Da palavra de Deus, das boas novas do Evangelho, o que Jesus te disse. O que Jesus te diz, quais as promessas que Ele tem sobre a sua vida. Então caminhe sobre esta palavra. Amém? E descanse em meio a qualquer tempestade. Quando a gente tem autoridade sobre essa tempestade, você também tem autoridade de falar: vento cesse sobre a minha vida, vento cesse sobre a vida da minha filha, vento cesse sobre a vida do meu esposo, da minha esposa, vento cesse sobre essa tribulação, sobre meus negócios. Deus te deu essa autoridade sobre a tempestade. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Você está sentado com Ele, ou seja, você está acima. Então você tem essa autoridade. Eis que vos dou autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, para libertar os cativos. Você é luz nas trevas. Amém? Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, que Ele traga à memória aquilo que te dá esperança. Que você esteja disponível para aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Que você seja fortalecido através da palavra de Deus, porque é nela que contém as palavras de vida eterna. É uma honra passar esses momentos aqui com você, meditando na palavra de Deus, tendo os insights ali na hora que Deus for falando com a gente vai aprendendo junto. Dá uma curtida aí nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que essa mensagem de alguma forma possa impactar outras pessoas, se edificar, encorajar, uma vida que seja, já valeu a pena. Então às vezes Deus tem colocado pessoas para você orar, para você interceder, para você cuidar. Então envie esse vídeo aí para ela, para que Deus possa falar no coração dela através dessa palavra. A palavra é essa, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Deus te abençoe, tamo junto, vai para cima com Jesus e é nóis. Até o próximo vídeo.